vão ser sorteados os mandos de campo das finais da Copa do Brasil. Você sabe, Flamengo e São Paulo. O Eric Faria está lá acompanhando e não tem boas notícias para o torcedor do Flamengo, hein, Eric? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você falou, às 2 da tarde, no horário de Brasília, a gente vai ter esse sorteio, que é um evento. Inclusive, a gente vai contar com as participações aqui do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, pelo lado do São Paulo, do Dorival Júnior, o técnico, que é o atual campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, além do Rafinha e do Caleri. Então, às 2 da tarde, a gente vai saber onde vão acontecer as finais, Maracanã e Morumbi, primeiro e segundo jogo. Bom, sobre essas notícias que o Escobar disse que não são boas, hoje o Arrascaeta e o Luiz Araújo passaram por exames e foram detectadas lesões importantes, sérias, lesões musculares, e o tempo de recuperação dessas lesões pode ficar entre 4 a 6 semanas, o que significaria que os dois não terão condições de participar dessas finais da Copa do Brasil. Ou seja, a gente vai ter que aguardar pelos próximos dias se eles vão conseguir se recuperar a tempo. Hoje, Arrascaeta e Luiz Araújo são dúvidas para as finais. Escobar. Pois é, o Arrascaeta é tão importante, principalmente ele, Luiz Araújo também. Valeu, Eric, um abraço para você. O Henrique Torre está com a gente para falar também sobre o departamento médico do Flamengo. Há pouco a gente discutia a situação do Palmeiras com o Dudu fora da temporada, Pedro. E no Flamengo, novidades também envolvendo o famoso DM, né, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Breiler também, um beijo para Mari. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, dá para falar que são novidades, mas novidades não tão agradáveis assim, ou nada agradáveis para o torcedor rubro-negro, que já está de olho, claro, na Copa do Brasil. Mas daqui a pouco tem um sorteio na sede da CBF, dos mandos, etc. e tal. Mas o torcedor rubro-negro ficou insatisfeito com a atuação do time contra o Internacional e muito preocupado com as saídas de Arrascaeta e o Luiz Araújo, ainda no primeiro tempo, lesões musculares. E aí, o que teria acontecido com ambos? Pois muito bem, o Flamengo divulgou na manhã dessa segunda-feira um diagnóstico ali mais técnico, disse assim: realizaram exames na manhã dessa segunda-feira, Arrascaeta e Luiz Araújo, e confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Então, aí a gente tentando saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de fato. O que a gente tem de informação, Bruno? Lesões lesões graves dos dois jogadores, de grau 2 para 3, então aí no mínimo geralmente que se leva para tempo de recuperação 30 dias para esses jogadores, lembrando que a segunda perna da Copa do Brasil, não se sabe Maracanã ou Morumbi, no dia 27 de setembro, então basicamente daqui a um mês, então o tempo fica muito curto e aí o Flamengo já muito preocupado com esses jogadores. O pessoal lá dentro falando assim em milagre para recuperar esses atletas a tempo de disputa para a final da Copa do Brasil. Então é um baque muito grande que o Flamengo sofre. O Arrascaeta até teve uma pancada também ali em determinado momento da partida contra o Internacional, saiu logo com 15 minutos, mas é isso, lesões grau 2 para 3, tanto de Arrascaeta quanto de Luiz Araújo. Agora vão correr contra o tempo aí. O Flamengo tem mais 2 jogos até o primeiro jogo contra o São Paulo. Tem o clássico contra o Botafogo no próximo sábado. Depois o Atlético Paranaense. E aí sim tenta recuperar esses atletas a tempo. Mas tá difícil, Bruno. O pessoal tá bem preocupado com a possibilidade de perder Arrascaeta e Luiz Araújo para essa grande decisão contra o São Paulo. Principalmente o Arrascaeta, né, Mário Pereira, que é decisivo e é importante para o time do Flamengo. O Luiz Araújo vinha entrando agora, um pedido do Sampaoli, mas o Arrascaeta é de uma quase que insubstituível. Até no momento de baixa, né, de Everton Ribeiro, de Gabriel, então o Flamengo ele não está conseguindo dividir muito as responsabilidades, principalmente do setor criativo, assim. É realmente uma baixa que vai implicar demais no desempenho do Flamengo, demais. Assim, o Flamengo ele não consegue encontrar regularidade nenhuma. É realmente isso que ele vai mostrar na temporada. A gente ficava na expectativa do próximo jogo. Não é o Flamengo do ano passado e dos outros anos. Definitivamente não é. Não entra com um favoritismo muito alto em final de Copa do Brasil também. Conta, claro, que o adversário também não está num bom momento em Campeonato Brasileiro, mas para essa sequência, sem Arrascaeta, Luiz Araújo, que dava uma outra possibilidade para o Flamengo, explorou muito as costas do Depena, inclusive, né? Porque o Flamengo gera dificuldade pelo meio, o Depena tentava fechar e deixava as costas para o Luiz Araújo explorar, mas agora é a sequência que vai ser difícil.
Quando os dois times avançam para a final, o São Paulo e o Flamengo, o próprio Sampaoli admite que o momento do São Paulo era melhor, mas ele mesmo brincou, né? Não, tem um mês até a decisão, aqui no Brasil um mês é um ano, e é verdade. O problema é que com o passar desses dias, a notícia pior acontece para o Flamengo agora, não é, Breider? Então, perde Arrascaeta e Luiz Araújo, que vinha sendo uma boa opção. E as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo são muito parecidas e são também um sintoma do desastre de gestão do Flamengo no futebol. Porque essas lesões também se explicam pela incapacidade do Flamengo de ter um departamento de futebol bem gerido. E isso tem a ver, são lesões musculares, novamente, um problema crônico do Flamengo na temporada, várias lesões musculares. E, além disso, a dificuldade de manter uma linha de trabalho. Quando você troca tanto de treinador e troca também a comissão técnica, porque pela agressão no Pedro, o Flamengo precisou trocar preparador físico. Por mais que seja alguém da confiança do Sampaoli, é metodologia de trabalho diferente. Então, até em termos de prevenção de lesão, o Flamengo falha ao adotar essa postura de, deu um problema, vamos trocar treinador, não tem uma linha definida. E o seu departamento de futebol depende totalmente do técnico que chega. O técnico que chega manda e desmanda em processos, ele precisa inventar as coisas. O Flamengo não tem nada definido. Então, isso é um problema que agora bate na porta. 2 jogadores provavelmente vão desfalcar na final da Copa do Brasil, jogadores importantes. E isso diz muito sobre a forma amadora como o Flamengo toca o seu departamento de futebol.